E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero partilhar aqui com vocês uma, uma reflexão com relação, né, à Sagrada Escritura e o Sagrado, né, Catecismo da Igreja. Aqui, ó. E o Catecismo da Igreja. O que é que eles têm em comum, né? Esse catecismo aqui. Quando eu li o Catecismo da Igreja Católica, eu senti, né, o mesmo ardor, o mesmo espírito de quando li a Sagrada Escritura. Você lê a Sagrada Escritura, você fica, né, cheio do Espírito Santo, você fica cheio de vontade de falar para as pessoas. Quando eu li o catecismo, esse catecismo aqui, quando eu terminei de ler ele todinho, né, li ele marcando algumas bastante passagem marcada, né? Quando eu li e terminei de ler esse catecismo, eu fiquei tão encantado que eu, na época que eu terminei de ler, eu fiz uma camiseta, né? Fiz uma camiseta e com essa estampa aqui, ó, na camiseta, e distribuí para alguns colegas meus uma camiseta com essa estampa aqui, ó, do Catecismo da Igreja. Então encantado que eu fiquei com o catecismo. A estampa do catecismo e uma frase escrita, né? Obrigado, meu Deus, pelo catecismo da Igreja Católica. Eu fiz isso quando eu terminei de estudar, né, o catecismo. Que eu fiquei, né, encantado com a linguagem do catecismo. Porque é a mesma linguagem sagrada, da Sagrada Escritura. É o mesmo Espírito. Foi inspirado, né, pela mesma pessoa, né, pelo Espírito Santo. Não tem como negar isso, né? Foi inspirado pelo mesmo, né, Espírito. São duas fontes, né? A Sagrada Escritura, que você está vendo aqui, né? A Sagrada Escritura e o Catecismo vêm da mesma fonte, né? Eles vêm da mesma fonte. A Sagrada Escritura foi, né, elaborada, foi escolhido, né? Todos os versículos que estão aqui, sobretudo, né, do Novo Testamento, guiado, né, pelo Espírito Santo, a Santa Igreja Católica Apostólica. Até o século IV, né, não tinha esse sagrado livro aqui. Ele não estava ainda definido, estava ainda em debate, né, estava sendo ainda debatido quais livros sagrados, né, iria, né, ficar aqui, né, para nós hoje. Então, para você ver, então, século I, século II, século III, né, até o século IV, não estava definido isso aqui ainda. A Sagrada Escritura não estava definida. Então, a mesma igreja, né, que definiu, né, a Sagrada Escritura, a mesma igreja que definiu, guiada pelo Espírito Santo, é a mesma igreja que elaborou, né, o catecismo da igreja. Então, quando você não acredita, quando você rejeita esse livro aqui, ó, se você rejeita esse livro, se você rejeita, né, esse livro inspirado, né, pelo mesmo Espírito, então você não precisa também acreditar na Sagrada Escritura, porque foi a mesma igreja que elaborou isso aqui, ó. Foi a mesma igreja, guiada pelo mesmo, né, Espírito, repito, guiada pelo mesmo Espírito, em épocas diferentes. Aqui nos primeiros séculos, né, a igreja elaborou a Sagrada Escritura, e agora no nosso tempo, elaborou mesmo um documento também, de tamanha importância também. Por quê? Aqui, ó, no Catecismo da Igreja, lendo o Catecismo da Igreja, você vai encontrar frases dos santos dos primeiros séculos. E eu estava meditando sobre isso. Se aqui tem, né, muitas e muitas frases, né, ditas pelos santos dos primeiros séculos, esses mesmos santos que têm frases nesse catecismo, são os mesmos santos que ajudou a escolher isso aqui. Palavra aqui, né, de São Jerônimo, que traduziu a Sagrada Escritura. Frase, né, de todos os santos do primeiro século. E todos os santos do primeiro século tem frases dele aqui. E o catecismo é elaborado de frases, né, documentos dos primeiros concílios, né? Então, com certeza, o mesmo espírito, né, que os santos, né, foram inspirados, né, a escolher a Sagrada Escritura, esses mesmos santos que tiveram aqui no início, né, desse livro, as frases deles estão aqui, junta com os santos de nosso tempo, como
Aqui teve os papas, né, doutores da lei, os santos que elaboraram a Sagrada Escritura, né, nos primeiros séculos. Nós temos aqui frase desses mesmos santos que elaborou, né, a Sagrada Escritura, juntamente com frases dos nossos papas, doutores, mestres da lei, né, santos que elaboraram o catecismo da igreja. Então o catecismo da igreja, né, é uma somatória de frases, né, de ensinamentos desde o início da Sagrada Escritura. Desde o início, né, da Santa Igreja. Então, por isso que eu digo, se você não acreditar no catecismo, não precisa você acreditar também na Sagrada Escritura. Porque foi a mesma igreja que elaborou os dois. Entende? Foi a mesma igreja que elaborou esses dois aqui. Ó. A Bíblia e catecismo. Fonte, né? Provém da mesma fonte. Eles provêm da mesma fonte. Para a edificação da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que está escrito aqui, ó. Efésios, né? Aqui nós estamos em Efésios 4. Veja aqui no versículo, a partir do versículo 11 e o 12. Ó. Ele é que concedeu a uns ser apóstolo, outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério para a edificação do corpo de Cristo, que é, né, a igreja, para a edificação da igreja. Quem? Jesus Cristo, né, estabeleceu quem? Os apóstolos em primeiro lugar, né? Profetas, evangelistas, pastores e doutores, para o aperfeiçoamento. Então veja, se você não acredita na igreja, então não precisa acreditar na Sagrada Escritura, porque a própria Escritura diz que os santos, né, os apóstolos aqui, ó, começando pelos apóstolos, né, eles são o quê? Para aperfeiçoar os santos. Quer dizer que Jesus Cristo, Jesus Cristo, estabeleceu essa hierarquia aqui, ó, do versículo 11, né, estabeleceu essa hierarquia para aperfeiçoar os santos. Aqui no rodapé dessa Bíblia, de Jerusalém, diz que esses santos são o quê? São os missionários, são aqueles que ensinam, mas também todos os fiéis, aqueles que contribuem para a edificação do corpo de Cristo. Então veja, né? Jesus Cristo estabeleceu, né, essa hierarquia aqui, ó, para essa aperfeiçoação, para aperfeiçoar. Então quando o sujeito diz que a igreja mudou isso, mudou aquilo, é porque o sujeito não entende da Sagrada Escritura. Né? Ele não entende de Sagrada Escritura. A mesma igreja que elaborou essa palavra aqui de Deus, que o mundo só conhece como palavra de Deus por causa da igreja, né? Foi a mesma igreja que elaborou também o catecismo. Em épocas diferentes, mas o espírito foi o mesmo. Tanto é que aqui tem frases, né? Textos dos primeiros concílios, frases dos primeiros santos, né? Doutores e mestres da lei, que foram, né? Discípulos dos apóstolos. Discípulos dos apóstolos. Então, através da sucessão apostólica, né, os apóstolos ensinaram a outros homens para aperfeiçoar a igreja. Os santos aqui são todos nós que trabalham para a edificação, né, do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Então, meu amigo, Bíblia e catecismo são obras da Igreja Católica, obras da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então não dá para rejeitar um e nem outro, entendeu? Não dá para rejeitar um nem outro, porque ambos vieram da mesma fonte, o mesmo espírito de santidade que canonizou, né, os textos bíblicos que a gente tem hoje, o mesmo espírito, né, que usou esses homens, doutores da lei, né, apóstolos, sucessores, né, os bispos sucessores dos apóstolos, para a edificação do corpo de Cristo, né, para aperfeiçoar. Veja, aperfeiçoar é o quê? Continuar aquilo que está bom e mudar aquilo que precisa ser melhorado. Isso é aperfeiçoar. Entendeu? Então a igreja recebeu autoridade, lá em Mateus 16, né, do 16 ao 19, que Jesus disse, né, para Pedro: tudo que ligares será ligado, e tudo que tu desligar será desligado. Jesus não disse o que era, né, especificamente. Olha, tal coisa, por exemplo, os dogmas marianos. Jesus disse, está escrito na Bíblia, quais dogmas a igreja podia ligar e quais não poderia ligar. Está escrito na Sagrada Escritura. Quando Jesus disse a Pedro, né,
e depois diz também ao colégio apostólico, né, lá em Mateus 18 e 18, Jesus disse assim, olha, tal dogma você não pode ligar. Em protestante, fazer como diz, né, o nosso irmão Fábio Pentecoste. E aí, protestante? Né? Tem como você mostrar na Bíblia que os dogmas da igreja, a igreja não tem autoridade para ligar e desligar? Jesus disse assim, tal dogma mariano não pode, dogma tal não pode. Jesus é que nem nós? Não, Jesus disse assim, ó, tudo o que você ligar será ligado, e tudo que você desligar será desligado. E não vem com a conversa furada de dizer que todos podem fazer isso. Se todos pudessem fazer isso, todas as igrejas de esquina, todas as denominações, né, pudessem fazer isso, com licença da palavra, mas nós estávamos lascados. Porque uma briga de vizinho, aí um cara desligava o cara. Qualquer igreja de denominação, que se diz igreja, poderia ligar e desligar outra. Não. Só quem recebeu isso é essa hierarquia aqui, meu amigo, ó, que ele concedeu. Entendeu? Começa pelos apóstolos aqui, ó. A gente tem que seguir isso aqui, que está na Bíblia. Vocês dizem tanto, porque não segue o que está na Bíblia. Como é que está na Bíblia? Como é que está na Sagrada Escritura? Depois de Jesus Cristo é quem? A hierarquia? Os apóstolos, né? Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esses pastores aqui não é protestante não, tá? Não tem cabimento para ninguém fundar a igreja não, por causa desse não pastor aqui não. Pastor é uma palavra que se designa, né, a um bispo, né? Os pastores, né? Os nossos padres, entendeu? Aqui não vem com conversa furada, que aqui não é pastor protestante, não. O que Jesus Cristo quer é uma unidade do corpo dele aqui, ó, e não separação. Então fica bem claro que o mesmo Espírito, né, que canonizou a Sagrada Escritura, que usou os santos dos primeiros séculos, né, para edificar a Sagrada Escritura, o mesmo Espírito usou em nossos tempos, usou os homens da igreja, doutores da igreja, para elaborar o catecismo da Igreja Católica. É o mesmo Espírito, entendeu? Acreditando você ou não, mas é o mesmo Espírito. Tanto é que quem lê a Sagrada Escritura com amor a Jesus Cristo, quando vai ler o catecismo, sente o coração arder, como os discípulos de Emaús, do mesmo jeito. Quando eu li o catecismo na igreja, eu senti o meu coração arder, o meu espírito arder, da mesma maneira que eu li a Sagrada Escritura. Eu li no mesmo Espírito. Então, se você é de Cristo, você também vai ler no mesmo Espírito. Porque a igreja é a mesma que canonizou o livro sagrado. Diz também, ó, aqui também é a palavra da igreja. Então, aqui também é ensinamento, né, inerrante. É um ensinamento, né, certo. Ensinamento de Deus. Porque é um ensinamento, né, correto, ensinamento certo da Santa Mãe Igreja. Da igreja que recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo o poder de ligar e de desligar. Repito, Jesus não disse qual era os dogmas que seriam ligados ou não. Por que Jesus não disse, ó, tal coisa você não pode ligar? Por exemplo, uma questão das seitas, né? Tem uma seita aí do sétimo dia, né? Adventista do sétimo dia, que fica todos os vídeos que eles fazem é para falar do sábado e dizer que a Igreja Católica mudou. Quando a igreja recebeu, eu falo para algum adventista que esteja que esteja vendo esse vídeo. Quando Jesus disse a Pedro primeiro, né? Depois disse ao colégio dos apóstolos. Quando ele disse, o que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Jesus falou a questão do sábado? Jesus disse alguma coisa com relação ao sábado? Jesus disse, repito, alguma coisa, tal dogma não pode? Por que Jesus não disse isso? Porque Jesus confiou. Jesus sabia que ele estaria com os apóstolos, né, e com os seus sucessores até a consumação do século. Então Jesus sabia que o Espírito Santo e ele estaria, né, que ele próprio estaria guiando a igreja. Então por isso que ele sabia que a igreja não vai ligar nada errado. A igreja não vai ligar nada errado aqui na terra, porque senão seria ligado no céu. Entende? Então quer dizer que, né, aprenda de uma vez por toda que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana tem autoridade. Se você não acredita que ela não tem autoridade, e como é que você acredita na Sagrada Escritura? Porque foi a autoridade dessa mesma igreja, né, que tem essas duas fontes. É essa igreja que deu autoridade, né? Diz que isso aqui é a palavra de Deus. Né? A igreja que diz que isso aqui é a palavra de Deus. Então, a gente só tem por palavra de Deus porque
a igreja sustenta isso aqui, essa palavra. Então a mesma igreja sustenta isso aqui também. Então eu vejo um sujeito de vez em quando aí, desses adventistas, pegando o catecismo da igreja e distorcendo, e dizendo que aqui está tudo errado. Mas não foi o mesmo Espírito? Quer dizer, os mesmos santos, repito, os mesmos santos que escolheram, né, inspirado pelo Espírito Santo, que canonizou o texto bíblico, as frases deles estão aqui. Ó. Leia o Catecismo da Igreja Católica, que você vai entender. Frases de todos os santos dos primeiros séculos, né? As melhores frases. Os santos que, com certeza absoluta, foi inspirado para dizer isso aqui é a palavra de Deus. Então, é uma única igreja, 2 livros sagrados, né, que provêm, né, do mesmo Espírito. Provém, né, do mesmo Espírito, repito, né? Então é isso aí, é essa mensagem que eu queria passar, essa partilha que eu queria partilhar com você nesse vídeo, que a Sagrada Escritura, o magistério da igreja, tem autoridade de aperfeiçoar. Olha aqui, aperfeiçoar os santos, os fiéis, né, os que ensinam, os ministros, né, os missionários, aperfeiçoar tudo isso aqui em vista do corpo de Cristo, que é a igreja. Então quer dizer que o sujeito só não aprende se ele não quiser. Ele só não aprende se ele não tiver o coração aberto para Deus, se ele estiver preso aqui nessa terra. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem, essa informação aí com todos os seus amigos, deixa aí o seu joinha para fortalecer esse canal. Vamos juntos na fé, né? Muito obrigado e fique com Deus.